Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, nós estamos aqui dando continuidade sobre o episódio anterior, que é imposto de renda para a pessoa física, né? E a importância de entender isso na prática, a mudança de comportamento, como que eu me adequo para não passar dificuldades na hora de declarar. E é sobre isso, né? Sobre como que nós, revendedores e revendedoras e com pessoa física, podemos estar cada vez mais regularizado com a Receita Federal. Bom, eu estou aqui com a Mara Lúcia, que é a CEO da Revenda Contábil, para nos ajudar a entender esse assunto, que às vezes não é tão simples assim. Tudo bem, Mara? Que bom! Voltamos para a gente continuar com esse assunto, que é muito sério, né? A gente brinca e tudo, mas a gente sabe o quanto que isso realmente pode virar uma dor de cabeça, né? Eu acredito que em algum momento você vai explicar pra gente o que é a famosa malha fina, né? Mas antes da gente chegar lá, eu queria que a gente desse continuidade. A gente estava falando sobre... a gente finalizou o episódio anterior até falando sobre como declarar despesas médicas e essas outras despesas, né? Então... voltando aqui agora, o que você pode falar pra gente, Mara, sobre essas outras despesas de forma geral mesmo? O que pode ser considerado aí no imposto de renda? Karen, que bom, né? Vamos dar continuidade aqui, gente comentando. A gente fala assim, eu tenho que declarar no meu imposto de renda somente aquilo que é dedutível? Não, tá? A legislação, ela fala que eu tenho que declarar qualquer pagamento que eu tenha realizado para pessoa física, tá? Então, por exemplo, eu tive uma despesa com um advogado. Não é dedutível, tá? Mas eu tenho que declarar aquela despesa que eu tive com aquele advogado. E se eu não declaro, e há aí depois uma malha, né, que a gente vai conversar a respeito, e eu não declarei aquele rendimento para aquela pessoa física, eu posso ser multada até o valor de 20% sobre aquilo que eu omiti, tá? Então, declaração não é só daquilo que é dedutível. É difícil isso, tá? Mas a regra geral, e a gente está aqui para falar sobre regras, né? Sobre legislação, é importante a gente pontuar isso, tá? E aí, olha... O que é considerado dedutível? Educação, custos com educação, custos com previdência privada, pagas diretamente ao declarante, aos seus dependentes, né? É importante a gente esclarecer o que é dependente. Às vezes, por exemplo, eu tenho um filho e eu sou uma mãe solo e esse filho recebe uma pensão do pai. Né? Ele é meu dependente ou ele é dependente do pai? Essa pensão, né, que eu recebo é uma pensão judicial ou é um acordo entre as partes? Se é uma pensão judicial, se é homologada em juízo, ela é dedutível. Agora, se é um acordo entre as partes, não é uma despesa dedutível, mas eu sou obrigado a declarar para quem eu paguei. Né? Então, assim... A questão da educação que você falou também, né? Acho que também gera muita dúvida. Que tipo de educação seria essa? Então, esse modelo de educação, infelizmente, ele não é tão abrangente, tá? Igual, por exemplo, assim, hoje em dia a gente sabe que é necessário eu ter um curso de línguas, tá? Mas ele é dedutível? Não. Então, assim, o governo ainda, eu falo que o nosso imposto de renda, a legislação que tem nele é a mesma legislação desde praticamente quando ele foi inserido como obrigação. Ele não veio se adaptando ao critério tempo, né? Naquela época, a educação, que é um limite mínimo de dedução, um pai conseguia manter um filho na escola, por exemplo, pagando o valor, por exemplo, de R$300 por mês. Ao final do ano, isso aí daria 4, 5 mil reais. Hoje, uma mensalidade escolar de uma criança na escola é praticamente quase que um salário, né? Então, assim, e não houve correção nesses valores. Então, o que a gente vê é que nós temos várias situações que são dedutíveis, mas que o governo também não faz a correção desses valores. Olha,
Saúde, tá? Saúde. O governo é facultado, né? É necessário ao governo nos dar funções básicas, educação e saúde. Hoje em dia, se você quer ter uma boa educação, você tem que pagar por ela. O governo não te dá isso. Se você quer ter uma boa saúde, você tem que ter um bom plano de saúde. O governo não te dá isso, né? E, teoricamente, eu pago por isso, mediante lá o meu imposto de renda que a gente já vem ali fazendo no mês a mês, né? E ainda na declaração de ajuste anual, esses valores que eu paguei também, além de eu ter pago, eles vão somar a minha renda, porque eu tenho que ter renda para ter pago todas essas despesas, e a dedução deles são muito pequenas, né? Então, um curso de inglês não era importante, né? Na nossa profissão, por exemplo, hoje a gente tem que aprender uma outra língua. Então, eu preciso de investir na minha profissão. Agora, se eu quiser, não é uma despesa dedutível. Então, o governo, né? A legislação do imposto de renda precisa de uma adequação. Quando a gente fala de reforma tributária na pessoa jurídica, é muito necessário a gente prever, né, as mudanças necessárias na pessoa física. A gente não vê em nenhum momento muito isso nos bastidores, tá? Recentemente a gente ouve a posição, e eu acredito que vai ser aprovada, da despesa com a academia ser dedutível. Né? Academia, hoje em dia, saúde se tornou algo necessário, né? As pessoas mais velhas, a gente vê aí que a geração aí com 80 anos sofre de várias dores nos joelhos, por exemplo. E hoje a gente já sabe que se a gente se cuidar, né? Há uma tendência de que eu chegue aos 60, 70 anos com um joelho mais fortalecido. Por quê? A academia vai me facultar isso. Agora, se eu quiser, hoje eu tenho que pagar, mas eu não posso deduzir, né? Então, assim, a melhor maneira, né, do que é dedutível ou não dedutível, realmente a gente tem que estar muito atento à legislação, mas acredito que é necessário que o governo olhe para o imposto de renda como está olhando hoje para a reforma tributária da pessoa jurídica. Porque não adianta mudar uma coisa e aí a outra ainda permanecer, né, dependente, tá? E aí, voltando à questão do dependente, né, é muito importante, gente, a gente ter a consciência que o dependente é só de uma das partes, tá? Eu não posso, por exemplo, olha, eu vou colocar como dependente o filho para mim, e a escola em nome de outro, né? Porque para eu deduzir a escola, aquele dependente tem que constar no meu imposto de renda. Então, o casal, quando tem esse tipo aí de situação, ele tem que chegar num consenso de organização, porque se eles não informarem ali adequadamente, com certeza eles vão cair em malha. E pensão dedutível é somente pensão judicial. Tá? Pensão de acordo mútuo unilateral não é dedutível para fins do imposto de renda. Ele passa a ser meramente uma receita que eu obtive, que teoricamente eu tenho que declarar para quem eu paguei. E a outra pessoa, né, se for acima lá dos 30 mil reais, vai ter que declarar que recebeu. Mas não necessariamente vai ser dedutível, porque não tem o critério técnico judicial. E é apenas o acordo homologado na justiça, que é dedutível. Beleza, Mara, você já tirou uma série de dúvidas, né, em relação ao imposto de renda, que é a declaração, né, em si. Então, ok, fiz tudo que eu tinha que fazer, agora já enviei a minha informação, tá lá a informação como em processamento, né, processada. E aí, qual que é o próximo passo, né, o que isso significa? Gente, é um sonho, né? Quando a gente olha lá no portal que vê lá com declaração processada. Mas isso processada não significa que a sua declaração está livre de uma malha, tá? Que ela está ok. Quando ela está em processamento, vamos supor assim, olha, eu declarei uma pensão judicial, tá? Declarei que eu recebo uma pensão judicial de uma pessoa, né? No meu caso, eu sou casada, meu marido até pode me pagar uma pensão judicial, mas não vai funcionar. Recebi, né? E essa pessoa ainda não declarou esse valor que me pagou. Então, enquanto essa pessoa não declara esse valor que me pagou para o valor que eu recebi,
pode acontecer da minha declaração estar em processamento, mas não significa que ela está em malha, tá? E se essa pessoa não declarou no tempo normal, a minha declaração vai continuar em processamento até que a outra parte declare e faça o cruzamento. E muitas das vezes a gente acaba caindo numa malha porque a outra parte não declarou. Aí você tem que comprovar que você recebeu, tá? Agora, quando ela consta lá processada, significa que todos aqueles valores, todas as situações que você declarou no seu imposto de renda foram cruzados, tá? Que tá lá. Agora, feito isso aí, tá tudo pronto? Não significa. A Receita ainda, a Receita Federal, ela tem o prazo de 5 anos à frente, exercício à frente, para poder fiscalizar, né, e auditar as informações que estão ali inseridas. Então, dentro de 5 anos, por isso que eu digo que o critério de guardar a documentação, de manter a posse dos documentos ou das informações que são necessárias, 5 anos à frente. Tá? Porque se ela entender lá numa malha, se você declarou uma despesa médica e ela entender que aquela despesa médica ali não está condizente com a sua renda ou com a situação que ocorreu, com certeza ela vai te pedir aquele comprovante. Então você vai ter que levar aquele comprovante. Hoje você não leva mais, né? Hoje em dia você entra pelo portal do Gov e aí você faz a digitalização do documento, cria-se um processo e você conversa com o fisco totalmente de maneira digital. Antigamente você tinha que agendar aí na Receita, hoje não existe isso mais. Depois da pandemia, até os atendimentos passaram a ser pelo processo virtual, tá? E assim, basicamente no ano passado, nós tivemos auditorias do imposto de renda do ano de 2018, né? Em 2023, nós tivemos a auditoria do ano de 2018. Então, significa que 2024 vem 2019, 2025, 2020, e aí vai, né? Então, a gente tem que estar preparado, né? E não simplesmente só fiz e tá pronto e acabou, tá processada, tá pronto e acabou. Não existe mais essa máxima. Até mesmo porque a declaração de imposto de renda é apenas uma das declarações, tá? Uma das declarações. Nós temos um universo de declarações acessórias que hoje fazem parte desse critério, né, de fiscalização do governo federal. Mara, você estava falando aí, né, que a gente precisa guardar todos os recibos, que até 5 anos, né, eu preciso ter todas essas informações dos últimos 5 anos, que posso passar por uma auditoria, né, quer dizer, deu processada, eu estou bem achando que está tudo ok, pode não estar. Como é que eu sou informada se tem algum problema, né? Como é que eu sou comunicada? Chega uma carta na minha casa? Como é que é isso? Karen, antigamente tudo era correio, né? Agora, hoje em dia, tudo que a gente vai executar, a gente está resolvendo através do celular e da informação. Quando a gente faz aquele Gov, todos nós fomos convidados a criar uma conta Gov, através do certificado digital ou através lá do seu e-mail, a sua documentação, e essa conta é pessoal sua. Quando você faz isso, você já percebeu que você coloca ali um e-mail, um telefone, os dados do seu contato? Pessoais. Quando você faz aquilo, automaticamente você assina com o governo um termo que a sua comunicação vai ser digital. Então, o que o fisco tem feito, tá? O que o fisco faz em qualquer fiscalização, tanto pessoa física como pessoa jurídica? Hoje ainda ele está mandando uma cartinha. A gente recebe uma cartinha no formulário da Receita Federal, mostrando ali que está em divergência e pedindo para que você acesse o portal do Gov para que você veja qual é a pendência, para você regularizar, né? Dentro do prazo de regularização, se você regularizou, tá tudo tranquilo, o processo está seguindo. Então, assim, o fisco hoje, quando ele cria esse portal digital, a partir do momento que eu coloquei lá que eu aceito receber uma mensagem por WhatsApp, eu já estou dando um aceite na informação, independente se eu recebi pelo correio ou não, o prazo está correndo. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento naqueles contatos que a gente coloca ali. Se eu coloquei um e-mail, não adianta eu colocar um e-mail qualquer e não ser um e-mail que eu estou abrindo, que eu estou verificando, né? Se eu coloquei um contato de telefone, se eu mudei o número, é importante você entrar dentro do Gov e alterar os seus dados. Porque a comunicação hoje, né, eu falo que o fisco, ele é Wi-Fi.
tá? Em todos os sentidos. Então, você não precisa de ficar contando que você vai receber uma cartinha pelo correio. O simples fato de você ter um domicílio fiscal digital, teoricamente, já é o aceite que você deu ao fazer adesão ao portal. Então, compete a nós, né, estarmos observando e acompanhando se em algum momento a gente foi intimado a prestar algum esclarecimento. Gente, prestar esclarecimento não significa que você está em malha não, tá? Às vezes é o que eu tô falando aqui, às vezes é uma informação médica que uma parte fez, a outra não fez, aí você manda o comprovante e fica ok. Às vezes é uma informação que você colocou de uma aplicação financeira que você colocou como o rendimento não tributado e é tributado, aí é só você fazer a mudança ali. Então, assim, não significa que você recebeu uma intimação do fisco que você está em malha, não. Malha é uma coisa. Malha, gente. É isso que eu ia te perguntar. O que é, então, a famosa malha fina? Malha fina, eu falo que é aquilo que quando você faz aquela coisa da sua consciência e a sua consciência te cobra. Te acusa, né? Te acusa, né? Nós estamos falando aqui com empresários, a gente está falando aqui com pessoas sérias e tudo, então assim, a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, eu posso ter tido ali um erro de informação, mas não uma malha, né? E malha é quando eu deixei de declarar alguma coisa, quando eu omiti intencionalmente, né? Quando eu omiti alguma receita, quando eu apropriei de um valor de alguma coisa que não é do meu direito, isso é malha, tá? No outro dia a dia, até mesmo pela pessoa jurídica, às vezes eu recebi ali uma intimação do fisco, não significa que eu tô na malha, né? Muitas das vezes é um erro material, tá? E erro material não é malha. Agora, é muito importante a gente corrigir os erros materiais dentro do prazo previsto, porque dentro do prazo previsto, você não tem nenhuma penalidade, tá? Se você passa o prazo, mesmo que seja um erro material, você perde o seu poder de correção. E aí, ainda dentro desse assunto da malha fina, caiu na malha fina, o peso de cair numa malha fina tem penalidades? Sim, por exemplo, você lembra que eu te falei aqui, que a gente conversou, que eu sou obrigada a declarar todos os pagamentos que eu faço, independente se estão dedutíveis ou não? Então vamos supor que eu caí numa malha fina que alguém declarou que recebeu de mim algum valor e eu não declarei que eu paguei. Eu posso ter ali uma penalidade de até 20% do valor que eu não declarei, né? Se eu deixei de declarar uma venda de um imóvel, por exemplo, um ganho de capital, e tirando aquelas situações que a gente colocou, se eu não declarei, aí eu vou ter realmente penalidades. Então as penalidades normalmente são financeiras, então eu sempre tô pagando. Né? Não existe o cunho, quando a gente está falando de um ente federal aí, é multa, né? Se eu faço alguma infração, eu vou pagar através de multas. Tudo bem, você só vai pagar através de uma ação social, alguma coisa, se houve ali uma determinação, converte-se a pecúnia, né? Aquilo que é em dinheiro, numa multa social, mas tudo é multa, né? Aquilo que a gente faz ou fez errado, a consequência disso é uma penalidade de multa, que seja através de multa, ou que seja através de serviços sociais, ou o que for determinado. Mas, normalmente, quando a gente fala de imposto de renda, de impostos, a gente está falando de valores. E multa, gente, não é uma coisa agradável. Né? Não é uma multa de 1 ou 1 milhão, porque a multa é uma questão social. Né? Ela tem um cunho ali de falar que a gente fez algo que não foi legal e a gente, enquanto cidadão, a gente não convive muito com isso, a gente não tem uma índole focada muito nessa situação, estou sendo multado, né? É bem desagradável, né? Toda vez, eu nunca passei por um processo de uma malha fina, nem com meus clientes, nem comigo mesmo, mas eu já acompanhei pessoas que tiveram e o cunho emocional realmente não é muito legal, e muitas das vezes, principalmente no passado aí, a gente não tinha hoje como nós temos tudo digital. Você ia pegar uma nota fiscal, por exemplo, era uma nota fiscal impressa e papel some, né? Um cupom fiscal desaparece. Hoje você vai comprar num depósito, você não tem mais uma nota fiscal impressa, você tem uma nota fiscal de uma fitinha, né? E aquilo ali apaga.
Então, assim, a memória da gente é sempre assim, olha, faça tudo que a sua consciência não te cobre. Porque aí, com certeza, você não vai ter problema nenhum. Ô Mara, e assim, nós estamos falando de prazos aqui, né? Teoricamente, até dia 31 de maio, a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda de pessoa física. E se eu não faço essa declaração dentro desse prazo, o que acontece? Eu tenho multa. E a multa mínima, né, gente? Se eu tenho valor a restituir, a multa mínima é R$165 pela não entrega, ou se eu tenho valor a restituir, esse valor vai ser abatido do valor que eu tenho a restituir. Agora, gente, assim, o que eu sempre dou a dica? Tá muito em cima, né? A gente sabe que às vezes aí eu não vou ter tempo para juntar toda a documentação. Não deixa de declarar, não. Faz a declaração, só que aí você tem que ter a maldade de avaliar se você vai fazer pelo modelo simplificado ou pelo modelo completo. O que significa isso? No modelo simplificado, eu concordo que eu vou deduzir 20% daquilo que eu considero como renda, ok? E aí, teoricamente, não serão abatidas as minhas despesas dedutíveis. Já no modelo completo, eu entrego a declaração e todas aquelas despesas que são dedutíveis vão abater para o cálculo do meu imposto de renda. Então, se você tiver que fazer essa necessidade, está faltando um documento ou qualquer coisa assim, o que você faz? Conversa, né, com quem está te orientando no seu imposto de renda para ver o que é melhor. Se é o modelo completo ou se é o modelo simplificado. Porque aí você pode entregar e depois você vai e faz a retificação, porque aí você fica sem essa penalidade da multa. Agora, não esquece, né, que tem que retificar, né? Não é só entregar e tá tudo pronto. Faz a declaração e depois você retifica para que você não tenha penalidade pela não entrega. Mara, foi muito importante você, né, explicar isso para quem ainda tem dúvida em relação aos prazos, que às vezes a pessoa paga a multa até sem saber que ela poderia fazer essa declaração e depois retificar, né? Então isso é muito importante para que não tenha mais uma multa aí, né? Agora, você tinha comentado sobre outras declarações. Que outras declarações são essas, complementares? Então, você lembra quando eu te disse do leão, que eu tenho uma saudade do leão? É mais ou menos isso. O que acontece? Quem acompanha hoje as mídias, né? E hoje a gente está muito... Hoje as reportagens não são mais revista, não são mais jornais. A gente tem aí os Instagrams, os apoios, né? Vários comentários e informações, né? De pessoas com conhecimento nos trazendo conteúdos. O que acontece, gente? O governo federal, desde o ano de 2000, tá? Basicamente 2003, ele vem implantando uma série de declarações acessórias que permitem com que o fisco, o ente federal, cruze as informações que tem ali movimentação entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Então, por exemplo, antigamente, o banco, né, ele fazia apenas o imposto de renda dele, onde que ele declarava ali a movimentação do CNPJ dele, e ele mandava um informe de rendimento para a gente, onde que nós informávamos os saldos finais das nossas contas, ou o saldo final de uma aplicação financeira, ou o saldo de um ganho, de um investimento, de um rendimento que você teve, tá? Hoje, gente, os bancos, uma das declarações acessórias, que é muito importante a gente colocar aqui, ela provém das informações bancárias. Então, os bancos hoje, eles têm uma declaração que chama E-Financeira, onde que ele manda para a Receita Federal todas as movimentações que tiveram no CNPJ e no CPF, ok? Então, por exemplo, e isso, gente, quando eu falo movimentação, eu estou falando do Pix também, tá? Então, por exemplo, eu movimentei no meu CPF o valor de 300 mil no ano, ok? Passou pelo meu CPF. Só que eu declarei uma renda de 2 mil por mês, que deu 24, 25 mil anual. Como que eu passei no meu CPF 300 mil?
tá? Então, assim, o governo hoje, ele tem meios de te fiscalizar sem ter que te chamar. Ele vai cruzar o seu CPF e a informação que você fez de renda ou variação patrimonial no seu imposto de renda e vai verificar se nessa declaração bancária a sua movimentação financeira foi condizente com aquilo que você movimentou, tá? Isso é uma das... Por exemplo, nós temos cartão de crédito. Quem hoje em dia não tem um cartão de crédito ou um cartão de débito? Facilita a vida, né? Agora, existe também as administradoras de cartão de crédito, elas entregam para o Fisco Federal uma declaração acessória chamada DECRED, onde que ali estão sendo inseridas toda a movimentação que você teve no cartão de crédito, tanto do corporativo da sua pessoa jurídica como da sua pessoa física. Então, assim, coisas que antes o fisco não tinha acesso, agora tem. Agora ele tem. Então, é necessário, né, quando a gente vê aí as mídias falando, olha, gente, cuidado com o Pix, né? Não, é um dos meios, né? Antes a gente tinha o TED, o DOC, mas antes não existia tantas declarações acessórias que facilitavam com que o fisco cruzasse essas informações. Então, eu falei aqui, ó, de banco, eu falei dos cartões de crédito, né? Para validar as informações. Vocês querem ver uma outra? Que assim, a gente nem faz ideia? Veículo, Detran. Antes, você, para poder fazer a transição de um veículo, você tinha que ir no cartório, até fazer firma reconhecida de assinatura, aquele valor ali, você declarava o valor que você passou e tudo. Perfeito. Hoje, você nem precisa mais ir no cartório, né? Hoje, isso aí já facilitou. A gente, não para transferir agora, a gente consegue fazer até virtual. Toda vez que a coisa vai ficando mais virtual, mais fiscalização vai tendo, né? Então, olha, transferir um veículo. Os Detrans, ele vai informar ali quem é que vendeu e quem é que adquiriu. Qual foi o valor que eu vendi, qual foi o valor que adquiriu. E aí, a gente tem existia um costume, por exemplo, eu comprei um veículo por 20, não, olha, vou passar só por 10, adianta? Não, eu recebi na minha conta, por exemplo, a movimentação daquele CPF de 20. Então, ou seja, hoje você tem uma fiscalização que vai te olhar por essa movimentação financeira, né? Então, o mundo digital facilitou ao fisco, né, esse chaveamento, tá? Imóveis, gente. Imóveis. Quando a gente adquire um imóvel, né? Antigamente você fazia um contrato de gaveta. Beleza. O contrato de gaveta, ele é até aceito hoje como prova, né? Meramente você não precisa da escritura. Mas, basicamente, quando você vai ali no cartório, você vai declarar o valor que você vendeu ou o valor que você comprou. Se a gente adquire um imóvel hoje, se eu paguei 200 mil, eu quero registrar ele a 200 mil, porque se eu for vender aquele imóvel, quanto maior for o valor de aquisição dele, menor vai ser meu ganho de capital, né? Então, assim, adianta eu querer fazer valores diferentes? Não, porque o cartório, ele vai ter que informar esse valor que houve a transição do imóvel. Aí, por exemplo, se eu estou falando que eu vendi um imóvel por 100, e eu informo, eu recebo 200 na minha conta, né, do mesmo CPF, no cruzamento das informações, com certeza vai haver um chaveamento que pode trazer problema, né? Então, o fisco hoje, ele tem um critério de verificação sobre o seu CPF, sobre o seu CNPJ ou sobre o seu CPF, muito maior do que ele tinha há 5 anos atrás, tá? Então, cada vez mais, nós vamos sendo fiscalizados por essas inteligências artificiais, né, que a gente escuta tanto, de maneira que, assim, vai chegar um momento, hoje, por exemplo, eu indico que todo mundo, ao fazer o imposto de renda, primeiramente, entre no site lá da Receita Federal pelo Gov ou pelo certificado digital e já baixa o modelo pré-preenchido. O modelo pré-preenchido, ele já vai trazer prontinho para você. Quem informou o rendimento para você, ele vai trazer para você as informações que você tem do ano anterior.
já vai trazer, esse banco informou rendimentos de aplicação financeira, vai trazer todas as situações, você nem precisa mais, já está lá. Por quê? São cruzamentos de informações. E no passado, não, você tinha que ficar pegando todos os documentos ali para poder ficar alinhando. Então, assim, a primeira dica, né? Já vai lá, busca o seu modelo pré-preenchido, faça a sua declaração pelo modelo pré-preenchido, que você vai sair com 50% de garantia de evitar problema. Pelo menos com relação às suas fontes de rendimento, né? As demais fontes complementares são aquelas das suas despesas que você tem que colocar, que essas não estão lá dentro ainda. Porque com o portal do Receita Saúde, por exemplo, as despesas médicas já vão vir, já virão na declaração pré-preenchida. Então, assim, o grande detalhe é que a gente precisa realmente de perceber que a fiscalização, ela existe hoje de uma maneira virtual, no cruzamento e nas interseções de dados, tá? É lógico que, gente, a gente não está falando aqui que se o fisco vai bater na minha porta se eu recebo 20 e declarei 15, alguma coisa assim. Deve existir, tem critérios, né, dessas verificações, porque às vezes, como a gente falou aqui, eu adquiri um bem por endividamento, né? Ou eu adquiri um veículo financiado. Então, o financiamento, por isso que eu tenho que declarar que é inteligente eu declarar o meu endividamento, porque o meu endividamento também faz com que eu cresça patrimônio, para justificar os meus pagamentos, né? Então, assim, a movimentação financeira é muito importante quando a gente vai ali efetivar aquele resuminho da declaração, que muitas das vezes a gente não dá atenção a ele. Ele traz ali o que você teve de ganho, o que você teve de movimentação patrimonial entre acréscimo e redução. Se você teve redução é porque você vendeu, se você teve acréscimo é porque você adquiriu, né? Então é muito importante você ter o senso de falar assim, olha, eu declaro cartão de crédito na declaração? Não. Eu não declaro quanto que eu gastei de cartão. Eu posso declarar o que eu comprei no cartão, mas eu não declaro quanto que eu gastei de cartão. Então, é muito importante você pensar e raciocinar que aquela renda que você recebeu ali, ela tem que efetivamente pagar o seu custo de vida e mais o seu acréscimo patrimonial ou a redução do seu endividamento. Então, muitas das vezes a gente cai numa malha por não interpretar, né? Por não ter essa consciência de falar assim, peraí, deixa eu ver se o que eu ganhei, o que eu tive de renda efetiva, consegue efetivamente custear o meu cartão de crédito, a escola do meu filho, o meu plano de saúde, a minha viagem, a minha moeda que eu comprei para ir para o exterior, a minha movimentação, né? E ainda consegue custear a minha evolução patrimonial, que foi justamente esse acréscimo da minha evolução. Agora, eu posso também ter vivido, por exemplo, com a venda de alguma coisa. Eu vendi um imóvel, estou vivendo com a venda daquele imóvel, então está tudo dentro do seu imposto de renda. Então, assim, o imposto de renda, aquele resumo, se você avaliar, se você estudar e analisar a variação patrimonial do seu resumo de imposto de renda, eu posso te garantir que você vai ter, assim, 90% de chance de não ter problema no processamento da sua declaração. Porque muitas das vezes a gente cai na malha ali, ou no primeiro processamento, por isso, eu informo que eu tive uma dedutibilidade de uma despesa médica, por exemplo, de 60 mil reais, mas meu ganho financeiro não me permite ter essa despesa. Então, o que o fisco faz? Ele vai atrás de você para verificar. Houve alguma omissão de receita aqui? Ou o que aconteceu? Aí, muitas das vezes, você vai ter que justificar, não, eu tive isso aqui porque eu vendi tal coisa. Aí, eu fiz isso aqui porque fulano me emprestou que eu fizesse essa cirurgia. Então, o imposto de renda, ele é o retrato daquilo que aconteceu. Então, observa. Tá? A grande dica, assim, eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, se resume. Tudo que você vai fazer, aprende a conferir. Alguém fez o seu imposto de renda? Pega o resumo,
tá? Avalia, faça conta, é simples, gente. E se você consultar hoje na internet, calculadora base de cálculo do imposto de renda, tem vários modelinhos que você coloca ali o seu rendimento, a sua variação, que ele vai te dizer ali se você está no negativo ou se você está no positivo. Então, assim, é a consciência que faz com que a gente não caia numa malha, né? E realmente não é agradável uma malha fiscal. De maneira nenhuma. É chata e detém tempo e pode te ocasionar multas e muitas das vezes com essa fiscalização toda que a gente tem pelos meios de inteligência artificial hoje, né, tá muito mais fácil. E completando, que eu acho que é também uma informação que eu tô trazendo para vocês, que talvez vocês não saibam, gente, existe uma lei do sigilo bancário, né? Nós sabemos que para ocorrer, por exemplo, a quebra de um sigilo bancário, isso tem que ser solicitado, né? Meu CPF não é exposto para fins de uma validação. Mas antigamente, por exemplo, se a Polícia Federal, a Receita Federal quisesse solicitar uma quebra do meu sigilo bancário, ela teria que fazer o quê? Ela tem que ir para a Justiça para solicitar e com certeza eu ia ganhar, mas o Banco Central, antigamente, para processar esse sigilo bancário, que eram informações, podemos dizer assim, de papel, ele demorava 6 meses, 1 ano, para poder buscar, porque não tinha todas essas informações consolidadas. E, na realidade, esse instrumento que eu vou falar com vocês, essa inteligência, ela já existe há alguns anos, ela tem 5 anos que ela está em funcionamento, mas agora que ela está vindo realmente assim nos bastidores, que ela está chegando com força, que é o computador que a gente fala que é o cérebro do Banco Central hoje, que é o HAL, H-A-L-L, é o HAL, né? Por quê? Antes, as informações de uma quebra de sigilo bancário eram amorosas mesmo, por quê? Você tinha que solicitar, demorava tempo, aí quando demorava tempo, muitas das vezes, aquele prazo que a gente fala de 5 anos já tinha ido pro beleléu, né? Agora, gente, não é mais assim. Basta o Banco Central receber a solicitação, ele aperta um botão. Todas as informações de cruzamento de movimentação financeira do período que ele quiser tá lá dentro, né? Então, assim, o que era antes um fator dificultante para o físico no cruzamento, não é mais. Basta ele fazer a solicitação, quebra de sigilo bancário, como a gente disse, tem que ser solicitado, mas a gente sabe que o pedido é muito fácil, né? Tanto que a gente está vendo aí um sistema maçante de fiscalizações da Polícia Federal, do Ministério Público, da Receita Federal, quebrando várias... a gente está falando aí de vários litígios aí que estão sendo verificados, né? Por quê? O que era um fator complicador de verificação da sua movimentação financeira, ou seja, o seu sigilo bancário, aquilo que você movimentou, transacionou entre o seu CPF e o CNPJ, agora é em 5 minutos. E esse computadorzinho, gente, eu tive o prazer de conhecer. Eu falo que eu não sei se eu posso falar de prazer ou se eu posso falar do susto, né? Mas eu sou muito vibrável, eu gosto muito de estar estudando, eu gosto muito de ver o que tem à frente. E eu fiz um estudo que a gente teve, né, um conhecimento um pouco do Banco Central, e assim, esses são 5 servidores do tamanho de um notebook, que fica no porão lá em Brasília, do Banco Central, que concentra os dados de todos nós, cidadãos brasileiros, ou de todas as empresas, de toda a movimentação. Então, ou seja, nós temos lá uma salinha com 5 computadorzinhos, né? Que, assim, é o espelho de toda a sua movimentação financeira. Então, não adianta, né? Eu acho que a gente tá aqui discutindo, falando de imposto de renda, o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém. Mas o assunto mais interessante que a gente precisa de falar é da consciência tributária, né? Precisa de ser feio? Não. O nosso ordenamento tributário, ele tem 1001 facilitações que nos permitem ter um tributo menor, né, mais saudável.
O problema todo é que a gente não toma o remédio, as doses homeopáticas. A gente só deixa para resolver o problema quando aquele câncer já te contaminou. E aí não tem cura, tá? Então, acho que o mais importante, cara, eu acho que o que mais legal que eu vejo na academia, né, no corporativo da Ali, é isso, é que a preocupação de vocês em instruir o revendedor, né, em tornar o revendedor empresário. Porque, gente, todo aquele que é sábio e todo aquele que realmente faz com que a educação entre na sua vida, com certeza, onde a educação entra, os problemas saem. Né? Tanto é verdade. Então, isso eu acho que é o mais valoroso de todo esse nosso bate-papo aqui, é a consciência. Né? Então, eu vou ficar muito feliz se o revendedor conseguir, ao final desse podcast, ele pensar, falar assim, poxa, eu posso tomar doses homeopáticas que eu vou conseguir chegar onde eu preciso. E não acreditar em conto do vigário, gente. Não existe mais. Como eu disse para vocês, como eu gostaria de gastar no meu cartão de crédito e não ter que pagar a fatura. Como eu gostaria de sair comprando as coisas e não ter que pagar, né? Se eu fizer isso, eu vou ter uma consequência, o meu nome vai ficar sujo, né? Então, não acreditem em contos da carochinha. Não acredite em mágicas, não existe hold que você faz para você ter, não vou pagar nada, eu estou com meu patrimônio garantido. Não existe isso, porque muitas vezes imposto de renda está ligado a isso. Não existe. Existem meios de você se adequar e ter menores tributações e organização patrimonial em vida. Corrigir coisas que a gente deixou de fazer no decorrer do tempo ou que a gente recebeu também dos nossos pais. Mas a consciência tributária, eu acho que é o maior legado que a Ali vem deixando junto à academia corporativa dela. Excelente, olha, Mara, foi uma verdadeira aula, viu? Eu adorei o conteúdo, assim, e foi um conteúdo, assim, técnico e leve, porque eu acho que esclareceu muita coisa e, assim, eu fico muito feliz de você falar da academia corporativa, que realmente esse é o nosso papel, de levar conhecimento para o nosso revendedor, que esse negócio seja sustentável, né? E no final, tudo que você trouxe aqui se resume a consciência, né? A consciência de a gente fazer a coisa certa, né? De não tentar buscar meios, caminhos, né? Eu acho que se você fizer a coisa certa, você não vai ter a dor de cabeça que isso traz. Você até comentou aqui, pontuou, não é só um problema, mas também traz questões emocionais para a vida da pessoa, para a família, enfim, para todas as pessoas que estão envolvidas. E essa cultura, né, de você começar a tratar isso, que faz parte do seu dia a dia, o próximo ano vai ser sempre mais leve, mais leve, mais leve, não precisa ser pesado, né, não precisa ser, como você mesmo colocou aqui em algum momento da sua fala, eu não tenho que tratar o imposto de renda como uma penalidade ou como uma obrigação, enfim, eu acho que é realmente mudar a forma e esse olhar. E você também pontuou aqui, o mundo digital está aí justamente para linkar tudo, né, fazer conexão com tudo, não dá para ficar buscando formas, né, e até porque lá na frente isso pode trazer um problema maior, né, então acho que esse é um recado muito importante que você deixou aqui pra gente, além da aula, né, e esse finalzinho aqui, tudo que você demonstrou para o nosso revendedor que acompanha, né, esse canal, esse podcast, que é fazer a coisa certa, que é o melhor para todo mundo, né, o certo a se fazer. Então, Mara, queria te agradecer por estar aqui com a gente mais uma vez aqui na bancada do Tanque Cheio, contribuindo por um conteúdo muito rico, principalmente nesse mês de entrega de declaração, né. Reta final. A reta final, que é a oportunidade para quem ainda tinha dúvida de se adequar a esses pontos, né, que você bem colocou aqui pra gente, e queria te agradecer mais uma vez, e se você quiser deixar alguma dica final para o nosso revendedor, fica à vontade. Claro, tá? A gente tentou aqui, eu tentei buscar, né, as maiores dúvidas que a gente recebe no dia a dia e tudo, mas sempre fica alguma falha, ou fica alguma coisa que não foi entendida corretamente. Então eu deixo aqui o meu contato, né, pessoal. Tenho o Instagram do Grupo Revenda, onde que lá tem o celular, o número de celular que vai cair diretamente em mim.
qualquer pessoa, né, pode entrar lá, perguntar, pode entrar em contato com a Ali, pegar diretamente o meu telefone. Eu tenho vários revendedores Alis como cliente, né, da nossa carteira lá do Grupo Revenda. Então, assim, a gente não consegue sanar todas as dúvidas ou mesmo todas as informações. Então, ficando qualquer necessidade, tá, eu me coloco à disposição para auxiliar nesse assunto e qualquer outro assunto. Que o importante para a gente realmente é, se eu fizer uma mudança, uma mudança por vez, eu consigo mudar muita coisa. É verdade. Né? Então, o meu conceito como contador, ele é social. Né? Ele não é matemático, ele não é financeiro, ele é social. E é por isso que eu acho que vem dando certo quando a gente tenta trazer para as pessoas o que é certo. Né? Então, tá aí, precisando, estou à disposição pelo meu celular, pelo meu Instagram, pode entrar em contato com a Karen, pedir meu contato pessoal e visitar o nosso escritório, vir visitar a nossa sede, bater um papo com a gente, vai ser super legal, né? Hoje nós somos um grupo de aproximadamente 70 profissionais que trabalham comigo, preparados para atender você revendedor, né? Então a gente está sempre à disposição. É isso aí, Mara, muito obrigada mais uma vez, tá? Então, finalizamos esse conteúdo, gente, que eu também vou escutar esse podcast várias vezes, ver, assistir ou ouvir, enfim, né? A gente tem ele no nosso YouTube da Ali, também no Spotify e outros canais. E porque, assim, como a Mara bem colocou, né? É um conteúdo realmente que precisa ser mergulhado, né? Então, a gente sabe que, poxa, volta lá. Tem dúvida? Volta lá naquela pergunta e tenta entender, porque eu tenho certeza que isso vai facilitar e vai ajudar muito você no seu dia a dia e transformar esse processo cada vez mais tranquilo e mais leve. Então, obrigada mais uma vez pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau!